Neymar, ele tá precisando gerar alguma boa notícia, porque ele não joga nada há muito tempo, é um jogador irrelevante. Até o Roleiser joga bem quando o Neymar não joga. Você não toca o Roleiser fez 2 gols contra o Bahia e 1 gol contra o Palmeiras, e quando o Neymar joga, ele não consegue atuar. Outra coisa, o Santos tem jogado melhor sem o Neymar. O Santos fez os 2 melhores jogos do Santos nesse Campeonato Brasileiro, fora de casa, contra times melhores, foram coincidentemente jogos nos quais o Neymar não estava. Então o problema não é o jornalista noticiar que ele deu lá um empurrão no rapaz, é ele ter dado um empurrão no rapaz. Olha, o Neymar bater boca com o jogador, com o companheiro em campo, discutir, dar um empurrão no Robinho, o moleque peitar ele e tal, isso é coisa que boleiro se resolve ali. Daqui dois minutos depois, estão os dois de braços dados. Não vai ter consequência nenhuma. Isso é o tipo da coisa que não tem desdobramento nenhum. Eles se entendem. O Neymar é amigo do pai dele, inclusive. Robinho era o ídolo lá do Neymar e tal. Eles vão se acertar. Então, quem deu a informação não está errado. Tinha que informar o que houve. Quem está dando a isso aí, proporções épicas, também quer faturar. É a cultura caça-clique que vigora hoje, né? Então vamos lá, vamos negociar, vamos noticiar esse tipo de coisa que vai dar clique, pá. Então aí vai todo mundo ter os seus 15 minutos de fama por ter noticiado isso aí. Então, ou seja, também é irrelevante e é por isso que eu nem leio essa turma. O que para mim tem de relevante nisso é que o Santos, ele abdicou de ser um time de futebol nessa temporada e na passada também, para gravitar em torno do projeto Neymar na Copa. Então o Santos só consegue ser mais ou menos um time quando o Neymar não joga. Quando o Neymar joga, aí o Santos tem dificuldade para ganhar do Recoleta. E aí alguém pode pegar lá, mas o Santos com o Neymar faz mais pontos. Claro, você inclui nessa conta, nesse cálculo, Campeonato Paulista, aí é fácil. Outra coisa, o Neymar fez não sei quantos gols no Santos e salvou o Santos. Bom, o Neymar fez gol contra o Juventude e contra o Sport, 2 times que caíram. O Neymar não foi resolver jogo grande, a não ser aquele jogo contra o Flamengo no primeiro turno do ano passado, que todo mundo lembra e de fato ele jogou bem naquele dia. Mas puxa vida, é o Neymar. O mínimo que eu posso esperar é que de vez em quando ele jogue bem. Agora, com ele em campo, o desempenho do Santos é pífio e sem ele o Santos tem feito alguns bons jogos. Isso, para mim, é o que de mais relevante tem nisso. Nesse Campeonato Brasileiro, por exemplo, a primadona não quis jogar contra o Palmeiras, porque o gramado é sintético, e não quis jogar contra o Flamengo, porque aí tem que ter controle de carga. Aí vai jogar contra os Recoleta da vida, e também não joga nada. Até agora, eu já dei informação que outro dia o pessoal do Recoleta no jogo do Paraguai tá arrumando uma tribuna, um camarote lá pro Neymar, familiares e amigos. E é verdade, esse negócio não é brincadeira, não. Agora, pelo menos, acho que o consolo pro Santos é que o Santos tem só mais 4 jogos de brasileiro antes da Copa do Mundo. E até a convocação acho que tem mais 2. Ou seja, então o projeto Neymar na Copa ele vai acabar ali, ele tem data para acabar, porque a vida do Santos vai continuar e depois, quem sabe, o Santos volte a entender que ele é um clube formado para jogar bola, ele não é um clube que existe, que tem como razão de vida dar à sua mega estrela o suporte para ela ir para a Copa do Mundo. O Santos sobreviver bem é mais importante do que o Santos projeto Neymar Copa. O Santos tem que entender isso. Enquanto o Santos não conseguir entender isso, vai ser muito difícil o Santos ter algum sucesso. Para efeito de comparação, lá na França, o Lyon ganhou do Rennes por 4-2 e de novo o Endrick foi o cara do jogo. E veja, o Rennes não é uma galinha morta, é o time que estava disputando com o Lyon o 3º lugar. Então era jogo de vida ou morte, porque os dois estavam disputando a vaga na Champions. E o Lyon ganhou, o Endrick jogou muita bola de novo, tá voando. Você vai lá para a Premier League, o Igor Thiago de novo fazendo gol e brigando com o Haaland para ser artilheiro do campeonato inglês. E o cara tá um touro. Então,
Hoje dá para discutir esses dois caras e o Neymar brigando por vaga. Quer dizer, veja, a gente está falando de realidades muito diferentes, até do ponto de vista físico. Os dois, o Endrick e o Igor Thiago, do ponto de vista físico, eles estão voando, são dois touros, além de jogadores muito bons. Um pode ser o artilheiro da principal liga do mundo. O outro pegou um time e está levando esse time para Champions. O Real Madrid já fala em contar com ele de volta o ano que vem. Aqui a gente discute o cara que não resolve o jogo contra o Recoleta. E só aparece no noticiário por rusguinha aqui, por atrito ali, por empurrãozinho. Repito, acho que esse episódio de ontem é um negócio banal. Coisa que boleiro resolve isso em treino. Aliás, o Abel, quando o Endrick estava subindo, o Abel chegou e falou assim, uma coisa é jogar no Sub-20. Agora eu vou pôr ele para treinar com o Gustavo Gomes para ele ver o que é o futebol de verdade. É isso. Então é óbvio que o nível de competição é outro. E é óbvio que qualquer rusga não pode ser também virar aí um tsunami. Agora, eu entendo que há muito tempo o Neymar não dá nenhuma boa notícia. Neymar errou, porque ele sempre foi um jogador de drible. Sempre foi um jogador que levou porrada por driblar, por valorizar o futebol bonito. Então ele sofreu isso na pele. E ele não aceitou o que o Robinho Júnior fez. Para mim, errou o Neymar aí. Agora, foi o que eu estava falando. O linchamento que está se fazendo, o drama que está se fazendo. O Neymar deu a rasteira, a banda num menino. E eu estou falando aqui, o menino é jogador profissional. O menino tem que saber que ele vai levar muita porrada em treino, em jogo, rasteira, desentendimento. Então, para mim também, a valorização é uma imprensa Nutella querendo transformar o futebol em Nutella. E o futebol não é Nutella. O futebol, se Deus quiser, ele vai se manter raiz. Enquanto eu trabalhar com futebol, eu vou defender o futebol raiz. E graças a Deus eu tenho mais engajamento que um bando desses nuteleiros juntos, e eu vou falar em nome disso nas redes sociais. Não dá. Não dá pra gente querer em tudo transformar um drama. Transformar aquilo que eu chamo de uma lacração. Gente, pelo amor de Deus. Eu falei isso aqui pro YouTube, vou repetir pra rádio. Eu cobria o Flamengo na época do Adriano, na época do Wagner Love, na época do Douglas Silva, do Obina, do Souza Caveirão. Eu vi o Vasco com o Edmundo, com o Romário. Era porrada em treino o tempo todo. Era empurra-empurra, era chegada dura. E agora virou... não pode fazer isso com um menininho. Pobre menino. Que pobre menino? Jogador profissional, mulher que joga bola, mulher que tem tudo pra ser grande, e tem que saber levar porrada no treino, tem que saber levar trombada, rasteira, empurra-empurra. Então, houve o erro do Neymar. Agora, eu sei que forçam muito por ser o Neymar, primeiro, óbvio que a gente percebe isso, uma perseguição de alguns, e outra, não é também um fator para se levar tão a sério assim um desentendimento em treino que eu falo. E eu não sou Nutella que tá em redação, estúdio e que nunca foi pra rua, não. Eu fui pra rua minha vida inteira. Desde os 18 anos eu cubro treino, já cobri tiroteio, já cobri policial, já fui entrevistar jogador, já fui repórter de campo. Então eu não sou Nutella de redação. Não sou. Pelo contrário, de estúdio, que nunca conviveram no futebol e que querem ditar agora o que vai ser o jornalismo esportivo. Isso no futebol existe o tempo todo, gente. O tempo todo existe treta em treino, empurrão. O Neymar ainda ligou pra família, pro garoto, se desculpou. Eu acho o seguinte, eu acho, que o Neymar, ele tá no limite. Isso eu e o Bruno a gente já falou aqui algumas vezes. Eu acho que o Neymar não aguenta mais o futebol. Eu acho que o Neymar só tá aguentando o futebol porque ele ainda sonha com essa Copa do Mundo, que eu falei ontem que tá cada vez mais difícil, tá? Falei, não caiu bem, isso é informação, não é suposição, tá? Informação de fontes grandes na CBF, que não caiu bem o Neymar não jogar o Clássico contra o Palmeiras, porque eles não entendem, né, ali provavelmente na comissão, a informação que eu recebi não foi da comissão, mas foi de fontes fortíssimas na CBF, é que eles não entendem que o Neymar está num período de escolher jogo.
O primeiro, eu acho que foi uma coisa... Nossa, foi só rasteira, porque eu via muito treino, o cara trocando porrada. Teve um histórico com o Tevez e o Marquinhos, lembra que ele deu uma porrada? Teve o Romário deu porrada no Andrei no meio de um jogo. Sim. Foi só rasteira. Nossa, tá ficando tudo Nutella no futebol, né? Há um tempo atrás eles rolariam no chão lá, trocariam tapa, porrada. Mas até isso tá ficando Nutella, deu uma rasteirinha só, não foi nada... Bobaginha. Mas tudo bem, o pessoal não está acostumado, né? Porque se eu visse, você falou, só isso? Eu ia entrar no meio, pôr a mão no meio e falar assim, quem for homem, cospe aqui, sabe aquele negócio? Aí você tira a mão, cospe no outro. Por isso que e deixa rolar. O moleque para treinar com o Gustavo Gomes, para ele ver como é que é. Pô, só isso que aconteceu, o cara ficou bravo de uma rasteira, pô, olha... Tá ruim, tá feia a coisa. Antes era o couro comia pra valer mesmo. Os caras que nunca viram um jogo de várzea. Tinha um cara na várzea lá que era meu amigo, que ele tirava a chuteira 44, bico duplo, e colocava a mão assim e batia assim, ó. Tava um telefone na orelha do Beck porque ele não ia pra bola. Mas tudo bem, são outros tempos, outros momentos, né? Como diz a minha neta, outra época, né? Mas tá tudo bem, tá tudo certo. Com relação ao Neymar, eu acho assim, se eu fosse ele, eu não teria jogado no campo do Palmeiras, e acho também que o que a CBF pensa ou não pensa não faz a menor diferença. Eu acho que a Copa precisa do Neymar. A Copa será num país onde o futebol não existe, onde a atração da Copa é zero. É como se fosse disputar um campeonato mundial de badminton aqui no Brasil. O americano não tá nem aí, não sabe nem o que tá rolando lá. Tenho experiência da Copa de 94, quando eles simplesmente ignoraram a Copa e, por falta de atração, autorizaram o Maradona a usar tudo que ele pudesse usar para ele poder ficar bem. Aí ele ficou magrinho, entrou na Copa e aí fizeram aquele negócio do exame antidoping. Muita gente fala, não, mas ele era viciado em droga. Mas o doping que ele foi pego na Copa de 94 era porque ele estava tomando um remédio para emagrecer, que foi autorizado pela FIFA. Aliás, foi feito um pedido porque a Copa precisava daquela atração. Por isso que ele tinha tanta raiva do presidente da AFA, do Avelange, por isso que ele ficava tão bravo que ele foi traído naquela história. Isso é outra coisa. Então a Copa precisa de atrações. Então a Copa precisa do Cristiano Ronaldo, precisa do Messi, precisa do Neymar. Por isso que eu falo que o Neymar só não vai para a Copa se ele estiver morto. Senão, ele vai. Se ele não conseguir, tiver uma contusão grave, uma coisa como essa tristeza aí que aconteceu com o Lucas, aí não dá. Então, como ele tem receio do piso sintético, acho que foi mais tranquilo não jogar. O Santos acabou fazendo uma boa partida e conseguiu o ponto que precisava. E concordo com o Pilhado na história do contagem regressiva, né, do projeto Copa. Foi um dos dois que falou, Pilhado ou Piperno. Contagem regressiva, o projeto Copa, que sim, é uma prioridade hoje do próprio Santos. Se o Neymar for para a Copa, é bom para o Santos. Então, a marca Neymar, eu vi um comentário que eu achei muito pertinente. E, desculpa, eu não vou dar o crédito porque eu não lembro o nome da pessoa, mas um baita profissional, ele vai saber do que eu estou falando. E ele disse o seguinte, Pilhado, quando o Neymar começou a jogar, quando ele tinha seus 16, 17 anos, o jogador Neymar valia 180 milhões de dólares, tá? O jogador Neymar valia 180 milhões de dólares. E a marca Neymar não valia nada porque ainda estava crescendo e tal. Hoje, o jogador Neymar vale 18 milhões de dólares, mais ou menos, pelos índices que eles têm aí. E a marca Neymar tem um valor que é incalculável. A Copa do Mundo precisa da marca Neymar, como precisa da marca Messi, como precisa da marca Cristiano Ronaldo. Se eles vão jogar, render ou não, isso é outra coisa, como precisava da marca Maradona. Portanto, eu acho que são coisas separadas. O pessoal tá jogando bem, tá jogando mal. Eu acho que isso não tem a menor importância. O Neymar, a Copa precisa da marca Neymar. Então, por isso que eu entendo que ele só não vai para a Copa se for o fim da picada. E entendo que ele está realmente de saco cheio, está com... né, muita coisa em cima e tal. E se ele pudesse repensar, ele teria ido talvez jogar na Argentina, esse período finalzinho aí para até esperar a Copa do Mundo, porque realmente na Argentina ele foi melhor tratado do que tem sido aqui. E lamento só que tenha sido essa briguinha, né? Só rasteira, pô. O cara tem que olhar um pouco mais o passado, tá? O couro comia para valer mesmo, não era esse frufruzinho, não, de rasteirinha, não sei o que, essa é coisinha muito pequena. Então, Flávio, você ainda acha que o Neymar vai para a Copa? Uhum. Eu só acho que ele não vai
Eu só acho que ele não vai se ele se machucar. Se ele tiver do jeito que ele está hoje, jogando e tal, ele vai. A Copa precisa dele. Ele não vai, tá? A Copa precisa dele, é Copa. E jogar ou não jogar não importa muito. Você viu a declaração do Rafinha? Onde foi? Foi na Globo, né? Eu vi. Pô, quando perguntaram se era pro Neymar, ele até, é bom pros jogadores que ele vá. Porque assim, se o Neymar for e o Brasil for campeão do mundo, o Neymar vira Deus. Vai ser ótimo, mesmo que ele não joga, não importa. Agora, se o Brasil perder, a culpa vai ser do Neymar, vai tirar um peso muito grande de todo mundo. Vamos supor que o Neymar entre, eu não acredito nisso, mas ele entra, faça 20 gols e o Brasil perca na final nos pênaltis para a França. A culpa é do Neymar. Pô, ele tinha que ter feito 25 gols, não sei o quê. Se ele ficar sentado no banco a Copa inteira e não jogar e o Brasil perder, a culpa vai ser dele. A culpa é dele. Agora, se ele ficar sentado no banco a Copa inteira e o Brasil ganhar, ele vira um semideus. Então, quer dizer, o Neymar, a marca Neymar, ela ajuda todo mundo. Aí, se ele não for, aí vão ter... O foco vai estar no Vinícius, foco vai estar no Rafinha, foco vai estar, né, em todo mundo lá. Aí os caras vão ter que mostrar. Eu não sei se eles estão preparados para isso, se eles seguram essa bronca. Porque eles sabem como é que é aqui no Brasil. Então, para eles também é mais confortável que o Neymar vá. Então, isso. Fator marca, que para a FIFA é importante, que para a marca tudo é negócio. Um negócio com a marca Neymar vale mais do que um negócio sem a marca Neymar, que é uma marca mundial. Agora ele assinou um contrato aí com a China, um negócio maluco e tal, tá entrando em todos os lugares. Então, a marca Neymar é muito importante para a Copa do Mundo, com a marca Messi, com a marca Cristiano. Talvez Mbappé já possa entrar nesse grupo. Talvez Haaland, acho que Haaland não chega nos Estados Unidos, para os americanos não chega. Então, essa marca ela é muito importante. A FIFA a FIFA quer saber disso, das marcas importantes que estarão por lá. E para os jogadores também, vai dar um conforto para todo mundo. Então, acho que nós estamos nos apegando a detalhes menores, tipo, ele está jogando bem, está jogando mal. Acho que isso não pesa nem um pouco. Eu já acho que no momento atual ele não vai, tá? No momento atual. Agora, vai que ele joga agora, nesses 14 dias, vários jogos aí. Vários não vai ter, né? Quantos jogos tem, Bruno, do Neymar para a Copa agora, para convocação? Tem uns... 4, né? 4 brasileiros são... Até a convocação não, até a convocação tem 4. 4, até a convocação 4. Até a convocação 4, tava pensando até a Copa, até a convocação 4. Então, para mim ele tem que jogar esses 4. Para mim agora, o Neymar tem que jogar esses 4 jogos em sequência. Tá? Não tem outra opção. Ele convocar ou não, é muito dele achar que o cara pode ser útil ou não. E eu acho que ele já está decidido. Tanto faz o que o Neymar vai jogar daqui para lá. Se pegar jogo, dos últimos 7 jogos, ele jogou 5 no Santos. Nos últimos 7 jogos do Santos, ele jogou 5. Ele só não jogou no Bahia e no Palmeiras, só. Os outros jogos ele jogou todos. Então é muito dele querer ou não. Acho que isso já está definido há meses, se ele vai ou não para a Copa. Acho que não faz a menor diferença o que ele fizer daqui para frente. Acho que o Ancelotti já tem na cabeça dele há meses. Eu já falei várias vezes aqui, eu levaria. E a cada declaração dos jogadores da seleção, eu fico ainda mais convicto que eu levaria. Mesmo se for para ficar no banco... Cada declaração assim, não, ele tem que ir, que aí não é uma... Eu não vejo realmente assim só como uma questão de gostar do cara, de ser ídolo, de ter bom relacionamento. O Neymar, às vezes parece que ele parece que é a pior pessoa do mundo, mas a maioria dos jogadores gostam dele. Não é só por isso, acho que também há um receio ali de ter que assumir a cobrança, uma responsabilidade maior, porque se o Neymar estiver lá, vai ficar tudo em cima dele, mesmo se ele ficar no banco. Então, eu acho que há também, me dá essa impressão, às vezes, que os jogadores têm esse receio. Nossa, se o cara não vier, vai estar tudo na gente. E isso pode estar mexendo com eles também. Me dá essa impressão. Eu não sinto uma seleção assim muito segura. Por isso, assim, na Copa eu apostaria muito nos caras que são meio assim, malucos, entre aspas, né? Maluco no sentido de tá nem aí, o cara vai e joga, não tá nem aí que é Copa, que é pressão. São caras que por enquanto na seleção me dão a impressão que jogam como se estivessem jogando uma pelada no bairro deles. E aí tem 2 que eu acho que são muito assim, o Luiz Henrique e o Endrick. Se a seleção começar e eles não tiverem de titular e começar mal, eu não pensaria no segundo, no terceiro jogo, eu já meteria os 2. Mesmo se for para tirar alguma estrela grande ali, porque os 2 ficam muito à vontade. E eu sinto essa seleção com muito peso,
com muito, assim, os caras com muito peso de assumir, de ser, de botar a cara ali. E esses dois aí são malucos nesse sentido, né? Tô nem aí, vou jogar a Copa do Mundo como eu estivesse jogando na minha casa. Eles nunca jogaram Copa, mas até agora, Luiz Henrique e Endrick, quando vestiram a camisa da seleção, foram para dentro. Então, se demorar, primeiro jogo foi ruim, eu não pensaria muito em botar os dois para jogar, não. Até se for no lugar de estrela, botaria os dois, porque o que eu sinto nessa seleção é que é uma seleção que os caras estão com muito peso, assim, que não conseguem relaxar e encarar bem essa responsabilidade, porque nas últimas Copas era tudo nas costas do Neymar. E os caras, eles estão com uma dificuldade de assumir isso. Por isso que o nome Neymar ainda paira aí, e eu o levaria muito por isso. Mesmo que seja para jogar pouco, porque se ele jogar todas, ele pode se machucar durante a Copa. Porque os caras não estão conseguindo. E aí, eu usei os dois aí, Luiz Henrique e Endrick. Dois, entre aspas, malucos que vão chegar lá e se não mudar muito o comportamento numa Copa em relação ao que eles fizeram até agora na seleção, eles vão para dentro. Vão pra dentro, não estão nem aí. O Luiz Henrique contra a França, amistoso pesado, seleção forte. Ele entrou no intervalo e foi pra dentro dos caras, pô. Aí você pode achar, o Rafinha joga mais que o Luiz Henrique, o Vinícius joga mais que o Luiz Henrique, não sei quem joga mais. Aí não é nem questão de jogar mais, é questão do cara ir pra dentro, pô. O cara... Tá bom, o outro joga mais, o Luiz Henrique joga lá na Rússia, mas quando chega na seleção, ele vai para dentro, ele resolve, ele tenta pelo menos, ele pode ter as dificuldades dele, ele não é um super craque, mas ele é o cara que vai para dentro e tenta alguma coisa. Ele quase sempre, quando ele entra, ele melhora a seleção, então eu usaria esses caras... se demorar 1-2 jogos, Luiz Henrique e Endrick vão embora. Os caras pelo menos vão para dentro. Aí se não fizerem o que fazem nos amistosos na Copa é outra coisa, busca soluções. E do Neymar com o Robinho Júnior, isso aí não é nada. Ninguém nem tem... ninguém sabe exatamente o que aconteceu, não tem nem imagem disso, é uma notícia. E aí tá rolando a Copa de Imprensa aqui em São Paulo. Quem quiser dá uma olhadinha, vê cada baixaria que fazem lá. Então aí ficam falando do que aconteceu no treino por uma informação que não tem nem imagem nem nada e provavelmente eles já se acertaram 5 minutos depois. Vai nos jogos da Copa da Imprensa, é um monte de baixaria que acontece, pelo amor de Deus. Você viu? Boa, Bruno Prado, agora eu gostei. Exatamente isso. E que é legal também, tá? É legal também. Futebol é raiz. Futebol não é essa nutelagem que a imprensa esportiva, em partes, tenta fazer, não, tá? Não é. Não é. Se depender de mim, nunca vai ser. Nunca vai ser. Tem comentarista aí que pode comentar queimado, pode comentar peteca, já que quer fazer do esporte uma Nutella, vai fazer em outro lugar.